Então diz o texto assim, ó. Então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse e expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Amém? Quando aqui fala, então saindo eles, estava falando dos 12 apóstolos, 12 discípulos de Jesus, que ele enviou para evangelizar. E fala então que o texto que nós lemos aqui, no final, no versículo 13, né? Fala então que eles expulsavam o mal, as forças do mal, né? E fala que através da oração Deus agia a favor das pessoas que tinham enfermidades. Irmãos, hoje nós temos aqui, como eu falei antes, não para mais um culto, nós estamos aqui para realmente buscar a manifestação de Deus nas nossas vidas. Porque, na verdade, o que acontece? O Senhor Jesus era o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, esse mesmo Jesus que tu vê aqui no Novo Testamento, fazendo curas, milagres, maravilhas, é o mesmo. É o mesmo Jesus, né? Só que, veja bem, se você observar no versículo 12, antes dos apóstolos orar pelas pessoas, eles falavam o quê? Eles falavam para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Por que se arrepender dos seus pecados? Porque, na verdade, o pecado é o erro nosso quando nós não agirmos segundo o que está na Bíblia. Porque nem tudo que as pessoas falam aí fora que é pecado. O pecado é aquilo, a ação nossa ou de qualquer pessoa, a ação fora a palavra de Deus, o contrário da palavra de Deus. Então, sempre quando você e eu agimos de acordo com a palavra de Deus, nós não vamos estar pecando. Então, nem tudo que se diz que é pecado é pecado. O pecado, sim, quando nós desobedecemos a Deus. Ponto. Irmãos, então veja bem, então fala que eles oravam, eles falavam para as pessoas para se arrependerem dos seus pecados. Porque lá no livro de Isaías 59, fala que Deus não está surdo, que não pode ouvir a nossa oração. Fala que a mão dele não está encolhida, que ele não possa estender para nós. Mas ali fala que os pecados, os erros, impedem esse mover, esse agir de Deus na nossa vida. Então, por isso que os apóstolos, antes de orar pelas pessoas, eles falavam, pediam para se arrepender dos erros dela. Então, o texto é bem claro aqui, né? Fala que antes da oração eles diziam, fala o texto assim, ó. Então saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse dos seus pecados, dos seus erros. E depois eles oravam para as pessoas para que Deus viesse se manifestar na vida delas. Então, o primeiro ponto aqui é nós nos arrepender de todo o nosso coração dos nossos erros. Muitas pessoas hoje não fazem isso por quê? Porque, na verdade, o diabo ele é muito mentiroso, é o pai da mentira, diz a Bíblia. Então, seja qualquer coisa errada que a pessoa fez, se ela confessou Jesus, ela é perdoada. Então, as pessoas acham que tem coisa que Deus não perdoa, né? As pessoas não acreditam nisso, mas Jesus declarou assim, que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o primeiro camarada que foi salvo foi um ladrão, estava lá na cruz, né? Jesus, o primeiro camarada que Jesus salvou foi um ladrão, era um homem pecador. Então, todo pecado tem cura, a não ser, claro, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que daí é outro assunto. Mas qualquer erro, se a pessoa roubou, matou, fez o que for, se ela confessar, se arrepender, Deus perdoa ela, ela sai totalmente perdoada. Então não tem pecado que Deus não perdoa. Então às vezes as pessoas, nem Deus vai perdoar do que eu fiz. Porque a pessoa não está acreditando que Jesus, o sangue que ele derramou na cruz, é para esse fim, para nos libertar, para nos purificar de todos os nossos pecados. Amém? Então eles saíram falando para as pessoas, no momento que vocês confessar, se arrepender dos erros de vocês, nós vamos orar e Deus vai se manifestar na vida de vocês. Deus vai agir na vida de vocês. Amém, irmãos? Então, sempre quando é importante nós termos a nossa vida a cada dia no altar, né? Todos nós somos pecadores, nós vamos pecar. Todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Mas tem uma coisa que acontece quando alguém confessa. Jesus, me perdoa, eu tive a intenção, eu fiz isso, me perdoa, me purifica com o teu sangue. Naquele momento a pessoa sai livre de todo e qualquer pecado. Ainda que o diabo fique acusando, mas a pessoa é livre. Amém?
Então não tem erro que Deus não perdoa. Isso aqui é importante nós entender isso nessa noite. Amém, irmãos? Então, quando nós confessamos os nossos erros, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Então, veja bem, o que é a fé? O que é a fé? A fé é nós acreditarmos que Deus pode realmente transformar uma situação que é impossível para os homens. Lembra que Jesus falou, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Aquilo que o homem não consegue resolver. Tem coisa que o homem consegue resolver, mas tem coisa que não consegue resolver. É isso que Jesus está falando. Aquilo que é impossível aos homens se torna possível para Deus. Então, realmente, quando alguém acredita, né? Quando alguém crê que Jesus pode reverter qualquer situação e busca, né, esse socorro de Deus, ela vai ser beneficiada. Porque ela está usando a fé dele. Aquele que vem a mim, de forma nenhuma, eu vou lançar fora. Me chamou a atenção aqui do seu Bernardo, ele deu o derrame na quarta-feira, né, e ele no sábado ele não estava muito bem. E eles vieram na igreja, não, vamos buscar Deus, que quem pode resolver, quem pode agir a favor da saúde dele, né, é o Senhor Deus. Então eles usaram a fé deles, né, e o resultado está aí hoje. Ó. O homem está aí sem nenhuma sequela. Então, o que é isso aí? Isso é o mover de Deus. Né? E o que gerou esse milagre na vida dele? Foi a fé dele. Porque Jesus falou assim, ó, ele falava para as pessoas, a tua fé, ela gera milagre. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Muitas pessoas, às vezes, quando fica doente, dá uma dorzinha, não vou na igreja hoje porque eu estou assim, mas daí é que tem que ir. Aí é que entra a fé, não, eu vou lá para Deus resolver isso aqui. E às vezes a gente age errado, né? Então a fé, ela faz com que Deus se manifeste a nosso favor. Então ali fala que o impossível aos homens se torna possível para Deus, mas tem que ter a fé, acreditar que Ele pode resolver aquela situação. Amém, irmãos? Então, olha só, a oração do arrependimento nós já fizemos aqui, né? Antes de iniciar o culto aqui, nós pedimos perdão para Jesus, né? E Ele nos perdoou, né? Então o que nós temos que usar agora quando nós orarmos com a imposição de mão? Nós temos que ter fé. Não, Jesus está aqui. Eu vou ficar firme, né, pedindo a Ele para que Ele venha agir na minha vida nessa área que eu estou necessitando. Isso é ter fé. Né? Um dos milagres que chama mais atenção na Bíblia, irmãos, tem muitos milagres grandes que Jesus fez ali. Tem um milagre de uma mulher que era encurvada e Jesus curou ela. Né? Mas o milagre que chama muita atenção é do cego Bartimeu. Me chama a atenção por quê? Porque o homem estava parado, o homem cego, mendigando, né? E Jesus ia passando, e Jesus passou. E quando ele soube, né, ele fala que uma multidão ia atrás de Jesus. Quando ele perguntou, o que é isso daí? Não, Jesus está passando aqui. Fala que ele clamou, começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E fala que Jesus parou e voltou e orou pelo homem, e o homem ficou curado. O homem era cego, né? E ele libertou o homem daquela cegueira. Então, me chama a atenção esse milagre, por quê? Porque quem gerou o milagre foi o homem, não, Jesus estava passando, né? Jesus estava passando, mas se o homem não clama, né? A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Né? E o homem clamou e Jesus, opa, mas alguém está tendo fé aqui. Né? E uns diziam para ele, não incomoda mais o mestre, e cada vez ele gritava mais, Jesus, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia, eu não quero viver mendigando a vida inteira, eu quero que o Senhor resolva o problema. E fala que Jesus parou, voltou, orou pelo homem e o homem ficou curado. Então, me chama a atenção esse milagre, porque pela fé que esse camarada tinha, ele sabia que Jesus tinha a solução para o problema dele. Então, nessa noite é a mesma coisa, nós temos que crer que Jesus Cristo tem o poder para resolver o nosso problema. Amém? Porque, na verdade, situações surgem, né? Mas a nossa fé, ela tem esse poder para reverter as situações contrárias. Amém? Olha só, abre a tua Bíblia, nós temos o livro de Marcos, vai um pouquinho para frente aí, Marcos, capítulo 11, nós temos o capítulo 6, você vai para o capítulo 11, Marcos 11. Amém? Marcos 11,
Marcos 11, versículo 20. Amém? Então diz o texto assim, no meu subtítulo está escrito assim, o poder da fé, o poder da fé. Então diz o texto assim, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Só para nós entender o que eu estou lendo aqui, antes desse texto aqui, está lá no versículo 12, Jesus amaldiçoou uma figueira, né, para nunca mais ela dar fruto. E aí no outro dia eles passaram pela figueira, é onde nós temos lendo aqui. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrou-se e falou, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tendes fé em Deus. Versículo 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, assim será convosco. Amém? Olha só, irmãos, as palavras que eu estou lendo, esses textos que eu estou lendo aqui, foram palavras que saíram da boca de Jesus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que se nós não deixarmos entrar no nosso coração dúvida, no versículo 23 ele fala assim, ó, se você disser a esse monte, passa daqui para lá, ele vai passar. E não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, veja bem, é importante quando nós precisamos algo de Deus não ter dúvida. Lá no livro de Tiago, irmãos, fala assim que é para nós pedirmos, quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Está escrito lá, quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Mas nós podemos pegar essa palavra aqui, quem precisa de um milagre, peça a Deus. Quem precisa de uma cura, peça a Deus. Né? Que Ele vai fazer na vida da pessoa. Né? E fala ali que, só que se a pessoa duvidar, ela não vai alcançar aquilo que ela pediu. Se ela duvidar, ela não vai alcançar aquilo que ela pediu. Então, uma das armas do diabo é a dúvida. Porque se a pessoa deixou entrar a dúvida, ela não vai receber nada de Deus. Ainda que ela esteja orando, mas ela está com dúvida. E a dúvida atrapalha o agir de Deus. Tanto é que ele diz aqui, ó, se disser esse monte, ergue-te, passa daqui para colar, e não duvidar, aquilo que se pede vai acontecer. Daí ele diz na sequência, por isso eu vos digo, tudo quanto em oração, quando estiver orando, pedir, crede que recebestes, será assim convosco. Então, se crê que Deus vai fazer, vai acontecer. Amém, irmãos? Então, se a gente observar esse texto aqui, irmãos, se a gente observar essa palavra aqui, é bem interessante, porque uma coisa tão simples, uma dúvida, pode impedir o agir de Deus, é o que diz o texto. Importante nunca ter dúvida. Fé, Hebreus 11, fé é certeza. A dúvida é do diabo, dos seus demônios. A fé, a certeza é de Jesus. Amém, irmãos? Então, aqui está falando, então é importante, sempre quando nós vamos orar, depois nós temos que ficar firme, temos fé. Jesus, tu está aqui, a tua palavra está aqui, eu quero que o Senhor venha agir. Ficar firme. E Ele vai agir na tua vida. Então, se nós colocar em prática, irmãos, o que nós temos lendo aqui hoje, né, Deus vai agir na nossa vida, Deus vai agir na tua vida. Porque às vezes as pessoas esperam de fulano e Bertrano uma cura, um milagre. Na verdade, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Alguém vai orar por você, tudo bem, mas quem vai manifestar o poder é Deus. E aí depende também da tua fé. Porque outro dia nós pregamos aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele teve lá onde ele nasceu, fala que ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade, da dúvida. Eles não acreditavam que Jesus tinha poder para fazer milagres. E a dúvida impediu de Jesus fazer milagres lá na terra dele. É o que diz a palavra. Amém, irmãos? Então, o gerador de milagre, do manifestar de Deus é a fé. O que fez o Bartimeu ser curado? Foi a fé dele. Não, eu creio que esse camarada pode mudar a minha vida.
Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E Jesus atendeu o clamor dele. Amém? E sempre, você pode observar na Bíblia, que você tem lá em casa, você está lendo aí, você vai ver, quando você começa a observar os milagres que Jesus fez, ele dizia assim, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele sempre dizia que o gerador daquele milagre era a fé da pessoa. Pode observar, no final do milagre ele sempre dizia, né? A tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé gerou esse milagre. A tua fé te salvou dessa enfermidade, te livrou. Amém, irmãos? Então lá no livro, não precisa você abrir, lá no livro de Hebreus 11, 1, né? Fala que fé é certeza que Deus vai fazer aquilo que nós temos pedindo. Amém? Só para nós encerrar, irmãos, hoje é tudo no Marcos aqui, volta lá, Marcos 5. Está tudo no Marcos hoje, Marcos 5. Versículo 21. Amém? Então diz o texto assim, fala assim, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e eles estavam junto do mar. Versículo 22, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos pés e insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte, está quase morrendo. Vem e impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi. Versículo 35. Fala assim, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, crê somente. Creia somente. Olha só, irmãos, por que eu estou lendo essa palavra aqui? O Jairo foi buscar o socorro de Jesus. Diz que implorou Jesus, vai lá, impõe as mãos sobre a minha filha, que ela está quase morrendo. E fala que Jesus falou que ia. Vocês viram que nós pulamos do versículo 24 para o 35, que nesse intervalo, Jesus atendeu uma mulher que tinha uma enfermidade. Então, significa demorou um tempo mais, né, até ele chegar lá na casa de Jairo. Atendeu aqui essa mulher que tinha um problema. E quando eles estavam quase chegando, alguém veio e disse assim, não incomodas mais Jesus. A tua filha já morreu, não adianta mais. O que Jesus falou assim, Jesus falou para ele assim, não temas, não tenha medo, continua crendo, crê somente, e a tua filha viverá. Então o que Jesus quis falar nessa palavra que quer falar para nós nessa noite? Você veio buscar o socorro de Jesus, você veio buscar a presença do Senhor Jesus. Continua crendo até o final, até o fim. Não dá ouvido a nada, fica firme, nós vamos estar orando ali, você vai ficar, não, Jesus, eu sei que tu podes, eu sei que tu podes agir na minha vida. Não temas, crê somente. Porque às vezes vai vir pensamento, não, Deus não quer agir na tua vida, Deus não quer abençoar a tua vida. Isso é uma arma do adversário, uma arma do diabo. Amém, irmãos? A fé é a arma do Senhor Jesus. Então aqui, o que estava acontecendo aqui? Estava tentando tirar a fé do Jairo. Não incomoda mais o mestre. Significa que não acredita mais nele. Não adianta mais. Jesus foi lá e orou e fala que a menina ressurgiu de novo. Então, quando alguém vai buscar o socorro de Jesus, tem que ficar firme até o fim. Jesus acudiu ali, Jesus, não tenha medo, não fica com medo, fica firme aí na tua fé, que tu vai ver a glória de Deus. Amém, irmãos? Olha só, hoje eu vou deixar essa palavra aqui para os irmãos. Eu estou na fé e creio que os irmãos estão na fé também. Nós vamos orar, irmãos. Vamos fazer uma imposição de mãos, como eu falei para você ali. Nós vamos orar uns pelos outros aqui. Amém? Então você vai me ajudar em oração. Tá? Eu não faço milagre, não sou milagreiro. Mas Jesus é que faz o milagre. Então nós vamos impor as mãos e você vai me ajudar a orar.
E a hora que eu orar por você, a outra pessoa vai estar ajudando você a orar. Amém? Então nós vamos fazer já um óleo, né? Já passamos o azeite como a Bíblia nos instrui aqui. Então nós vamos fazer essa imposição de mãos. Amém? Só vou fazer uma oraçãozinha aqui para as pessoas que estão nos assistindo aqui, né? E eu vou orar aqui. Gostaria que você orasse junto comigo, que estendesse tuas mãos aqui, orasse junto comigo, para Deus abençoar essas pessoas que estão nos assistindo e vão assistir ainda esse vídeo aí. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Pai, unindo a fé com os irmãos aqui na igreja. Estamos clamando exclusivamente, Pai, por essa pessoa que nos assiste aqui através do Facebook, essa pessoa que vai assistir através do YouTube, Pai. Nós pedimos o Teu mover e o Teu agir na vida de todos que estão nos assistindo. E nós compramos a briga dessa pessoa, Pai, aqui nessa noite. E amarramos todos vocês, demônios, do maior ao menor, do alto da cabeça até os pés, amarrados em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem essas vidas agora. Sai! Vão embora com toda a enfermidade da alma e do corpo físico. Meu Pai, abençoa a todos, visita a todos, tira toda a opressão, toda a angústia da alma e traz a Tua presença e a Tua paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.